E aí galera, graça e paz, tô aqui mais uma vez para trazer uma mensagem do Senhor para a vida de vocês, né? Pela sua graça e a sua infinita e eterna misericórdia. E como vocês estão vendo aí, né? O tema, esse título que é uma coisa assim é, muito importante nas nossas vidas, né? É uma coisa muito, digamos, que precisa, necessária, né? E assim, a gente imagina, né, sobre intimidade com Deus, a gente se pergunta, a gente procura conhecer, a gente quer viver, né? E são muitas coisas que aparecem nas nossas vidas para nos ensinar sobre isso, né? Para nos orientar, para nos guiar, para nos mergulhar mesmo, né? No Senhor, para que a gente tenha uma vida íntima com Ele. E a palavra dele, ela nos ensina sobre isso, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que nós somos seres relacionais. Deus, quando ele nos criou para que a gente se relacionasse. E a primeira pessoa que ele quis, que ele desejou, que ele pensou, planejou para que a sua criação, que somos nós, tivesse relacionamento, foi com ele. Ele nos criou para que a gente tivesse relacionamento com ele. E essa palavra relacionamento, ela tá ligada exatamente à comunhão. Eu fiz uma pesquisa no dicionário sobre o significado, né, da palavra comunhão, e deixa eu pegar aqui rapidinho para poder estar mostrando para vocês. Deixa eu ver aqui. Comunhão. Olha só. Ação ou efeito de comungar. Ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Harmonia no modo de sentir, pensar, agir, identificação, comunhão de pensamentos, em que há união ou ligação, compartilhamento. Então, a gente está vendo aqui que a comunhão, resumidamente falando, ela é uma harmonia, é o viver em conjunto no modo do pensar, no modo do sentir e nas atitudes, com o mesmo propósito. O propósito ele é mútuo quando você está em comunhão. E a palavra do Senhor, ela fala em Gênesis, no capítulo 17, lá no versículo 1, diz exatamente assim: quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Deus, nesse momento da vida de Abrão, né, que depois se torna Abraão, revela o seu coração. Deus mostra para ele o tipo de Deus que ele é, né? O tipo de pai que ele é. E ele fala exatamente uma das suas maiores expressões ali. Ele transparece realmente a verdade do seu caráter para Abraão, né? Para Abraão que ainda era, dizendo para ele: olha, eu quero que você tenha uma vida de comunhão comigo. Ou seja, Deus ele estava chamando Abrão para mais perto dele, para mais junto, para ser uma pessoa íntima, sabe? Era um chamado não somente para que ele tivesse uma vida de devoção, que é dedicação a Deus, mas para que ele conhecesse os pensamentos, para que ele tivesse parte com o coração dele, para que ele se relacionasse com o Senhor. E a palavra, ela diz, o próprio Deus chama: viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. E assim Deus também nos chama a nós nesses dias que desejamos, que buscamos, que queremos ter uma vida. E, sabe, diante do fazer que nós temos, que nós fazemos, sabe, as obrigações, o principal, o maior de tudo nas nossas vidas, não é porque você é um pastor e você vai lá
prepara a palavra, você busca o Senhor, Ele te dá a mensagem, e você chega no culto de domingo, você sobe no altar, põe a Bíblia no púlpito e aí você prega. Termina o culto, pronto. Ou você é um líder, sabe? Seja qual for, sabe? O título que você tem, a obrigação, o cargo, o chamado do Senhor para a tua vida, o propósito que Ele te deu, independente de qual seja, do que você está fazendo, do que você está vivendo. A questão não é o que você está fazendo para o que o Senhor te chamou, mas como você está fazendo. O que Deus Ele te deu, o que Ele te entregou, o que Ele te confiou. Porque o principal de tudo, como eu acabei de dizer agora, não é essas coisas e fazê-las, sabe? O principal é como você está fazendo. Qual é a intenção do seu coração? E aí é onde entra o relacionamento com o Senhor. É aí onde entra a comunhão com o Senhor. Porque Jesus ele diz em Mateus 28:30, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. As coisas que o Senhor ele nos ensina, as coisas que o Senhor ele nos manda fazer, elas não pesam nas nossas vidas. Agora, por que colocamos tanta dificuldade? Por que é que às vezes negligenciamos? Simples. É porque a gente coloca os nossos interesses na frente dos interesses de Jesus. É porque nós deixamos de olhar para o propósito, é porque nós deixamos de olhar para a intenção, é porque nós deixamos de se agarrar à vontade do Pai para se agarrar aos desejos, às vontades, aos quereres e interesses do nosso coração. É porque nós olhamos para o nosso eu e deixamos o Senhor de lado. Então, o importante, de fato, não é o fazer, é o ser. Porque o Senhor, muito mais do que quer que a gente faça, Ele quer que a gente seja. Jesus, Ele primeiramente escolheu. E nessa escolha que Ele fez, Ele começou a tratar, Ele começou a moldar, Ele começou a transformar aqueles discípulos ali para que eles fossem para depois fazerem. Veja só, Jesus ele passou 3 anos e durante esse tempo Jesus ele ensinou, Jesus ele se revelou, mostrou a natureza divina, a glória do Pai e ele mandou que os discípulos fizessem e eles faziam isso, faziam aquilo. Porém, o start do fazer ele só deu depois quando ele subiu aos céus. E eles receberam o Espírito Santo. Então, para Deus, o mais importante é que a gente seja do que a gente faça. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos filhos. Olha só a palavra. Somos filhos. Somos novas criaturas. Somos herdeiros. Então, olhe por esse outro lado. Por esse outro ponto de vista. Veja, raciocine, né? Deixa o Senhor levar o seu coração até olhar por esse outro lado para você ver como é que as coisas elas funcionam. Diferente de quando você tá com aquela, digamos assim, pressão, talvez, de fazer, sabe? Pode ser a palavra pressão, mas também pode não ser a palavra pressão. Pode ser o desejo do seu coração em fazer as coisas excelentemente para o Senhor. Certo, isso é maravilhoso, isso é bom demais. Mas olhe por esse lado do ser. E aí você vai entender que o Senhor ele está querendo que você vá lá e somente seja. Porque quando você o fazer é uma consequência do fluir da identidade que Ele já definiu, que Ele já determinou, que Ele já colocou na tua vida, na paz, na sabedoria, no mover do Espírito dele, sabe? As coisas ficam mais claras, as coisas vão tranquilamente fluindo ali. E um outro versículo que o Senhor ele trouxe para mim, para estar compartilhando aqui com vocês, é um que está em Tiago 4:8, que diz assim: cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Talvez vocês perguntem, né? Como ter uma vida de intimidade com Deus? A primeira coisa, como eu falei, é você entender que você foi criado para se relacionar. E a primeira pessoa é Ele, é com Ele.
O seu coração, ele deseja. O seu coração, ele precisa queimar. A sua mente, ela tem que estar lá, sabe? No céu, no reino dele, na palavra dele. Porque não é uma questão de consciência da presença. Ele quer que a gente tenha mais do que isso. Porque ter a consciência é uma coisa fácil, é uma coisa muito simples. Por exemplo, eu estou aqui, vocês estão aí me vendo, a consciência de vocês está entendendo o que eu estou falando, seus ouvidos ouvindo, seus olhos vendo. Porém, quando a gente vai além da consciência, da presença dele e passa a derramar o coração e passa a se quebrantar diante dele e a gente passa a dizer: Senhor, eu não me quero. A verdade é que eu te quero. E esse querer de que a vida dele esteja na nossa vida e a nossa vida esteja com ele, faz a gente entender que a verdade de nossa existência é se relacionar com o Pai. É viver em unidade, viver em comunhão com ele. Por isso Jesus disse: não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro Consolador. E aí o Senhor mandou o Espírito dele. E aí, como eu falei agora, sobre o quebrantamento, sobre o se derramar, é onde a palavra entra em Tiago 4,8. Cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Qual é a maneira como chegamos perto do Senhor? Como podemos estar ali perto do Senhor? A palavra de Deus, ela nos ensina. Primeiramente, a palavra do Senhor, ela diz em Hebreus 4,16 que a gente chegue perto do trono da graça, com confiança, sabe? E ali, naquele lugar, diante do trono da graça do Senhor, nós vamos encontrar graça e vamos receber misericórdia sempre que precisarmos de ajuda. É isso o que a palavra do Senhor ela está dizendo. Cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. A oração, ela é o meio que o Senhor ele nos ensinou de chegarmos perto dEle, de nos comunicarmos com Ele, de conversarmos com Ele, de nos relacionarmos com Ele. Sabe quando você passa 1, 2 ou até 3 horas conversando com um amigo seu, online ou pessoalmente, e você ri, e você desabafa, e você escuta, e você se expressa, e você, sabe, você conversa, e você interage, e você sente. Com o Senhor não é diferente, porque você chega em oração e às vezes tem uma coisa na nossa mente, religiosamente falando, que é um bloqueio, que prende a gente, sabe, que paralisa o nosso fluir nele ali, o nosso caminhar com ele ali através da oração, que é exatamente o como orar, que é exatamente o que falar. E a palavra de Deus, em nenhum lugar você vai encontrar isso, você vai ver Jesus ensinando isso. Pelo contrário, você vai ver Jesus dizendo para que quando a gente orar, a gente não seja como os hipócritas. Você vai ver Jesus ensinando que você deve entrar no seu quarto, orar em secreto. Você vai ver Jesus falando que você não prolongue a oração, deduzindo assim ser ouvido por Deus, como fazem, né, os pagãos. Então você vai ver o Senhor ele dizendo tão somente a verdade. Olha, o que eu quero é a sinceridade do teu ser, é a verdade do teu coração. Eu não quero que você maqueie, eu não quero que você faça espetáculo, sabe? Eu não quero que você tenha uma expressão, palavras bonitas. Não, não é nada disso que eu quero. Eu quero a sua verdade. E às vezes a verdade da gente é choro. É uma dor que a gente está sentindo e naquele momento que a gente está ali, a gente vai falar para o Senhor, a gente sente vontade de chorar. E a gente tem que chorar, a gente tem que deixar sair. Às vezes a nossa verdade é gratidão, é alegria. E a gente tem que agradecer, a gente tem que expressar esse sentimento que a gente está sentindo.
Às vezes é uma busca, é uma intercessão, às vezes é uma entrega, às vezes é um arrependimento, é uma confissão, é um pedido de perdão. Então, a verdade que está dentro de nós, ela tem que ser externada, ela tem que ser expressada para o Senhor, porque o Senhor nos conhece. Do que adianta chegar para Deus e falar aquilo que a gente quer ouvir e não dizer o que Deus quer que a gente diga? Porque a gente fazendo essa oração é exatamente o seguinte: eu estou orando para Deus, para mim. Veja só, eu oro a Deus para mim. Eu estou fazendo uma oração com aquela consciência de que eu estou cumprindo alguma coisa a Deus. Porém, eu estou orando para mim. E o para mim entra exatamente na realização completa, cumprida dessa satisfação que eu quero ter das palavras que eu estou dizendo. Eu estou me saindo bem porque eu estou falando assim, porque eu estou dizendo isso, porque eu estou levantando as mãos, porque eu estou de joelho, porque eu estou com a cara no chão, sabe? E Deus nunca nos ensinou nada disso. Se você tiver de ficar de joelho, você vai ficar de joelho. O que o Espírito Santo de Deus nos leva a fazer é se quebrantar. A graça dele constrange realmente a gente, porque quando um ser humano ele reconhece o amor de Jesus por ele, o valor que ele tem para Cristo, sabe? E quando ele olha assim para ele e fala: cara, eu era pecador e mesmo assim Deus me amou, Cristo se sacrificou no meu lugar, me deu sua vida e eu tô aqui, mano, eu não mereço o perdão dele. Sabe quando um ser humano chega a esse reconhecimento real, sincero e verdadeiro, o arrependimento, cara, é imediato. E arrependimento você sabe que é metanoia, né? Ou seja, mudança de mentalidade. E isso faz a pessoa amar ao Senhor ainda mais. Porque ela reconhece: cara, eu estava perdido, estava lá cego, estava lá morto espiritualmente. E ele foi lá nas trevas, cara. Ele foi lá onde eu era dominado pelo mal e lutou contra ele. Cara, pagou o preço pelos meus pecados, o alto preço, sofrendo no seu corpo o castigo que era para ser para mim, em mim, e ainda derramou sangue, me comprou com sangue puro e limpo, e eu tô aqui, sabe? Isso faz a pessoa entender: caraca, velho, ele me quer, e eu sou a sua joia preciosa. Não tem outra coisa que Deus queira mais do que eu. É isso que a, a gente começa a entender e começa a fazer a diferença nas nossas vidas, sabe? E é aí onde você começa a se conectar mais ainda com Ele. É aí onde o fluir verdadeiro, o fluir sincero, o fluir transparente da oração, ele começa a estar ativo. E aí você começa a chegar para o Senhor e você já tira aquelas máscaras de perfeccionismo, você já começa a lançar fora aquela sua ideia, aquele seu pensamento, aquela sua intenção de você ter uma satisfação, de você ter uma realização, olhando para você, como eu tinha falado, orar a Deus para você, com relação às orações que você está fazendo. Não, agora a sua oração, cara, é direta ali, ó. É expressão, sabe, verdadeira, sincera, transparente. E você deixa ele guiar você. Como a palavra fala em Efésios 6, versículo 18, parte B, que devemos orar guiados pelo Espírito Santo. E uma outra palavra que o Senhor, ele, que já encaixando, pegando o gancho, né, disso que eu acabei de falar aqui, é a palavra que está lá no Salmo 51, versículo 6, onde a palavra fala: o que tu queres é um coração sincero, enche o meu coração com a tua sabedoria. Então a terceira coisa para você ter uma vida de intimidade com Deus é você expressar a verdade do seu coração, como eu acabei de falar. E outra pesquisa que eu também fiz foi o que significa a palavra intimidade. E de acordo com o dicionário, a palavra intimidade significa caráter do que é íntimo, amizade íntima, relações íntimas, viver na intimidade de alguém.
na intimidade, entre íntimos, no recesso do seu lar. Esse segundo ponto eu achei incrível. Amizade íntima, relações íntimas, viver na intimidade de alguém. Esse significado aqui me lembrou aquele momento que estava lá João Batista e com dois discípulos dele, né? E aí quando Jesus ele passa, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Parece que é essa parte, se eu não estou enganado, João capítulo 2, eu acho que eu não estou exatamente lembrado. Ou parece que é porque João vê Jesus em dois momentos, né? Tem uma parte que ele vê e ele fala uma coisa, aí a palavra começa, e no dia seguinte, aí João também vê Jesus. Aí eu não estou lembrado agora qual é a palavra, mas em uma dessas palavras, acho que é a segunda vez, João está lá com seus dois discípulos e ele fala algo sobre Jesus. E aí quando os dois discípulos de João levantam e vão atrás de Jesus. E aí Jesus para e pergunta para eles, né, o que vocês querem? E aí eles falam: Rabi, aonde moras? Né? E Rabi significa mestre. E aí Jesus diz: venham e vejam. Então Jesus vai na frente e eles vão acompanhando Jesus. E aí a Bíblia fala que eles passaram toda aquela tarde ali, né, o fim daquele dia com Jesus. Essa palavra ela me faz ficar pensando o que foi que eles ouviram de Jesus, o que foi que eles receberam, o que foi que eles aprenderam com Jesus. E a palavra diz amizade íntima, o significado da palavra no caso, intimidade. Diz amizade íntima, relações íntimas, viver na intimidade de alguém. O viver na intimidade de alguém é exatamente conhecer aquela outra pessoa. Sabe você que é casado, sabe você que é mãe, que é pai, você que é irmão, você tem uma intimidade, você vive uma intimidade com o seu familiar e você conhece manias, você conhece defeitos, você conhece gostos, você conhece interesses e o Senhor, ele tem interesses. A palavra diz em Filipenses capítulo 2, versículo do 19 ao 21. E o Senhor, ele também tem gostos, o Senhor, ele também tem preferências, o Senhor, ele também tem o jeito, sabe, dele de agir, de falar, ele tem o seu cheiro, ele tem o seu carinho, sabe? E ele quer compartilhar isso com a gente, ele quer que a gente também tenha não apenas conhecimento, mas a gente também tenha vivência, mas a gente também viva esse prazer dessa intimidade, receba essa revelação, essa transformação, esse toque do Senhor nas nossas vidas, porque nós somos carentes da sua glória. A palavra fala isso em Romanos 3,15. E o mundo, ele precisa de amor. As pessoas, sabe, a nossa família, todo mundo necessita, precisa do amor dele, da presença dele, da alegria dele, da graça dele. E com essa vida de intimidade, a intimidade com ele começa a tornar as coisas mais claras, mais simples, e toda aquela complexidade da religiosidade ela começa a ser desfeita nas nossas vidas, ela começa a desaparecer da nossa mente e a gente começa a entender que você evangelizar alguém não é necessariamente você estar com uma Bíblia na mão ou você gritar para todo mundo da rua te ouvir, ou você ter que estar com seu amigo que ainda é do mundão e você tá sempre que falar um versículo pra esse cara, velho. Eu tenho que já vou ser influenciado aqui, velho. Se eu não tiver com a Bíblia na mão, alguma coisa, sabe? Eu tenho que falar, eu tenho que dizer um versículo aqui e tal. Não. Você entende que Jesus, ele estava ali, no meio dos pecadores, e pessoas pensavam mal dele, pessoas acusavam ele, mas ele sabia quem era e o que estava fazendo. E dava a resposta que deveria ser dada. Né? Não vim para os bons, mas para os doentes. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento, porque não são os bons que precisam de médico. Então, a intimidade ela começa a
tornar a nossa vida com Ele e para Ele mais simples, mais clara. E você começa a entender que a intimidade com Ele não é apenas o ponto que Ele nos chama e quer que a gente se relacione com Ele para estar assim, porque tem um propósito: se relacionar e viver para obedecer. O que foi que Ele disse para Abrão? Eu quero, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Quando a gente passa a ter uma vida de comunhão com o Senhor, quando a gente passa a viver em intimidade com Ele, consequentemente a gente obedece ao Senhor tranquilamente, sem colocar, empecilho. Não há barreiras, porque a gente entende uma coisa: eu quero ser um homem prudente, eu não quero ser um homem insensato. A gente fala isso pra gente, e a gente aprende com Jesus que o insensato construiu sua casa na areia. E o que foi que aconteceu? Veio o vento forte, veio as chuvas e a tempestade e bateu contra aquela casa, e aquela casa caiu, foi grande a sua queda. Porém, o homem que construiu a sua casa na rocha, não aconteceu isso com ele. Veio o vento forte, veio a tempestade, veio a chuva, bateu com força. Mas só que ela não caiu, por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha. E a rocha é o Senhor. E é exatamente aí onde entra essa parte que eu acabei de falar. De não somente de Deus nos chamar para a gente ter uma vida íntima com Ele, só para estar, mas exatamente para que ela, como eu falei do versículo de Gênesis 17:1, para que a gente obedeça ao Senhor em tudo. E essa obediência em tudo está no evangelismo, está no transmitir, está no levar Jesus para as pessoas de maneira simples, de maneira direta, de maneira específica, com o propósito do Senhor. Isso é na sua casa, isso é no seu trabalho, isso é na sua escola, na sua faculdade, isso é na sua rua. O Senhor, Ele conhece cada pessoa. Nós, não, A gente pode saber o nome, conhecer uma coisa e outra, mas o Senhor sabe os motivos e os porquês da pessoa às vezes beber, ou da pessoa usar droga, da pessoa ir para uma festa, da pessoa tá fazendo isso, da pessoa tá fazendo aquilo outro. E cara, deixa eu falar uma coisa: o amor de Deus, ele é tão forte, mais forte que a morte, melhor que a própria vida, como diz a palavra. E ele é tão grande, ele é tão profundo, tão imenso, tão alto, tão gigantesco assim, tão poderoso, que os pecados mais terríveis que alguém pode cometer, esse amor cobre. Deus é capaz de suportar as piores falhas e vacilos que a gente possa dar nas nossas vidas. Isso porque o amor dele não é medido porque a gente parou de fazer coisa ruim e a gente agora está fazendo coisa boa, ou porque a gente deixou de fazer uma coisa que era muito errada para fazer uma coisa que é pouquinho errada. O amor dele é o amor dele e pronto. Tanto se você está fazendo uma coisa errada, quanto se você está fazendo uma coisa boa, precisamos do amor dele. Somos carentes, dependentes de graça, de misericórdia, de piedade, de compaixão, porque sem Deus a gente não faz nada. Jesus, ele fala, tá lá em João 15, versículo 5, que nós somos os ramos e ele é a videira, que sem ele nós não podemos fazer nada. Então, para fechar, para concluir essa mensagem, você se pergunta como ter intimidade com Deus. Então a primeira coisa é essa: entender que foi criado para se relacionar, e a primeira pessoa é exatamente com Ele. Então você precisa, em oração, buscar ter uma paixão no seu coração. Você precisa buscar ter uma clareza, um entendimento no seu coração, na sua mente. A sua mente precisa ser aberta, iluminada pelo Senhor, para ter esse entendimento, para ter essa ligação, essa conexão e passar esse processo. Se você precisa passar por um processo de ter essa transformação de entendimento de que você existe para se relacionar com Deus, então busque em oração, aceite essa transformação de Deus, esse trabalhar, essa obra dele na tua vida, e
Vá dia após dia deixando Ele trabalhar em você, fazendo esse processo acontecer, ok? A segunda coisa é você buscá-lo, é você ir até Ele. A palavra do Senhor diz que nós buscaremos e o encontraremos quando o buscarmos de todo o nosso coração. A palavra também fala, Jeremias 29:12. Então vocês virão a mim e vão orar a mim, e eu responderei. Como eu disse nessa palavra de Tiago 4:8, a palavra do Senhor está dizendo, deixa eu abrir aqui rapidinho. Cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Então a segunda coisa para que você tenha uma vida de intimidade com o Senhor é essa: chegar perto de Deus. E consequentemente Ele vai chegar perto de você. Você não precisa olhar para Ele através dos seus pecados, através dos seus defeitos. Porque você peca, eu peco, você tem defeitos, eu também tenho defeitos. Somos seres que estamos em processo de transformação. E precisamos aceitar isso. Esse é um fato, é uma verdade. E Jesus nos ama assim, desse jeito, dessa forma. Porque o que o Senhor quer é que sejamos fiéis. É que o amemos realmente, de verdade. Não, como eu tinha falado antes, sabe? Da máscara, daquela oração perfeita e das expressões e tudo mais. Porque a palavra do Senhor fala em Jeremias, Isaías 29:13. Que esse povo me ora com a boca e me louva com os lábios, mas o coração deles está distante de mim. Então, o Senhor, Ele não quer religiosidade, o Senhor quer verdade, Ele quer sinceridade, Ele quer entrega, Ele quer dependência, Ele quer a honestidade de você diante dEle. O quebrantamento é uma dessas ferramentas, é uma dessas chaves que te leva a você expressar para Deus a sua verdade, a sua sinceridade que está no seu coração, entende? E a terceira coisa é, pegando o gancho aqui da sinceridade, o versículo de Salmos 51, versículo 6, o que tu queres é um coração sincero. Então, a terceira coisa para que você tenha uma vida de intimidade com o Senhor é ser sincero no seu íntimo. Não esconda, não maqueie, não finja, não mascare. Sabe, a sua sinceridade é chorar, então chore, é se alegrar, então se alegre, é se arrepender, então se arrependa. Mas viva essa sinceridade diante do Senhor. Porque quando você está no secreto, quando você está lá no seu quarto, você está com a sua porta fechada, não tem ninguém te vendo, só tá você e Ele. E aquele eucentrismo ali do querer se ouvir, você tem que lançar fora, sabe? Lance fora, jogue fora, não pegue não aceite não. Quando o pensamento vier na sua mente de você, caraca, deixa eu ver, velho, eu vou orar aqui uns 10 minutos, tá bom, Jesus? Eu vou, já tem uma oração maquiada aqui na minha mente, vai tá maquinada aqui, eu vou falar assim, tal, eu vou começar dessa forma e tal, outra coisa. E tipo assim, se eu não tô aqui, eu sei que tem pessoas que tem tipo uma ordem de como chegar ao Senhor e sabe, às vezes você começa botando louvor e aí você começa a escutar o Espírito Santo falar e tal. Eu não tô aqui condenando isso, não tô aqui acusando dessa forma. O que eu tô falando é da intenção do seu coração com relação a você se satisfazer, entendeu? Então, a terceira coisa é essa: você expressar a verdade do seu íntimo. E eu acredito com toda certeza que conforme passo a passo isso for se tornando real na sua vida, você for praticando essas coisas, e aquilo que o Senhor Ele vai te guiar, porque eu tô só aqui como um mensageiro, eu sou apenas o porta-voz dele, eu tô entregando a mensagem dele para ti, que Ele trouxe hoje para tua vida.
Esse é o propósito dele para a tua vida hoje, essa é a vontade dele para a tua vida hoje, agora. Porém, não para aqui, não é apenas isso. O Senhor ele tem coisas a fazer com você. Você sabe das coisas que Deus ele já vem falando com você, que você precisa dar lugar a ele, que precisa fluir na sua vida, que são coisas que é a vontade boa, perfeita e agradável dele na sua vida. Então, você precisa lançar fora esses medos aí, pegar esses medos e entregar a ele mesmo, pegar essas preocupações e entregar a ele e depender dele e confiar nele e segurar no amor que ele tem por você. Lembre disso, ele te ama. Ele ama você. E o que é que o amor dele faz por ti? O amor dele, cara, imagine o louco amor que ele teve por você, de morrer. Caraca, ah, parece que é Romanos. Ai, não tô lembrado agora, mas acho que é Romanos 5. Não lembro, não lembro, mas tem uma palavra que fala que se ele foi capaz de entregar o seu próprio filho, será que ele não vai nos dar também todas as coisas juntamente com ele? Claro, é lógico que sim. Ele foi capaz de dar o próprio filho, cara. Imagine o que ele pode fazer por você. Então o amor dele realmente é muito louco, assim. É revolucionário, é transformador. Agora, dentro da gente, a gente precisa se desfazer dessas nossas auto-inseguranças, autoconfianças e deixar que o amor dele venha nos guiar nos processos das nossas vidas, no progresso do Espírito Santo. Porque o que o Senhor quer é que a gente seja feliz, é que a gente esteja na paz dele. Jesus, ele disse o quê? João, se eu não estou enganado, é João 16:33, que Jesus ele disse: deixo com vocês a minha paz. A minha paz eu lhes dou e não a dou como o mundo a dá. Ele deixou a paz, ele nos dá a sua paz. E a vida que ele quer pra gente é essa. É essa vida de paz, é essa vida de liberdade, é essa vida de alegria. Então, busque, procure, entregue, confie, dependa. Salmos 37, 4 e 5 está escrito: faça do Senhor o motivo da sua alegria, e ele realizará os desejos do seu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, e o resto ele fará. Deixa na mão de Deus que tudo vai fluir. Teve uma coisa que o Senhor ele me disse ontem, e eu escrevi, e eu vou estar postando para vocês, eu vou estar enviando aí para vocês. Eu não posso dizer aqui agora porque eu esqueci, fugi um pouco da mente, desculpe gente, mas eu vou estar deixando escrita aí para vocês, para estar compartilhando com vocês essa frase, essa palavra. Então é isso, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Falou, graças e paz.